Mas eu quero lembrar e me surpreender aqui, que na gestão passada, as empresas estatais, defendidas com unhas e dentes aqui por todos, as empresas estatais tiveram prejuízos gravíssimos em seus fundos de pensão. E o que são os fundos de pensão, se não a garantia para os seus servidores de uma aposentadoria melhor? Aposentadoria e recurso que eles pagam os servidores, e a empresa também contribui. Aliás, contribui mais do que o próprio funcionário. No caso dos fundos de pensão das empresas estatais, defendidas aqui sempre, eu também sou defensora daquelas que funcionam, não daquelas que são cabides de emprego. A Petrobras teve no seu fundo de pensão, Petros, um rombo de 14 bilhões de reais. E ninguém fala sobre isso aqui. E sabe quem é que vai pagar e arcar com esse prejuízo? Pelo aparelhamento político dos fundos de pensão, fazendo péssimas e irresponsáveis aplicações dos recursos dos trabalhadores. Sabe quem vai pagar? O funcionário da Petrobras. O funcionário que já está aposentado e aquele que vai se aposentar. 14 bilhões de reais. E aqui, quando se discutiu muito a reforma trabalhista, trataram o setor empresarial brasileiro genericamente, como se todos fossem cidadãos, empregadores, escravagistas, senador Cristóvão. Como se todos os brasileiros não estivéssemos sob controle social das chamadas redes sociais. Esquecendo que com um telefone celular você mostra para a sociedade a lesão a direitos, ao bullying, ao tratamento de uma série de ofensas à dignidade humana e ao trabalhador. Esqueceram isso. E veja só, uma empresa estatal, a Caixa Econômica Federal, que tem um papel social relevante por trabalhar no saneamento, na habitação, em outras áreas da economia. A Caixa Econômica Federal, uma empresa estatal, está com um passivo trabalhista de 6,3 bilhões de reais. Mas que patrão é este? É um patrão do Estado. Será que as estatais não poderiam ter sido aqui também lembradas quando se votou a reforma trabalhista? 6,3 bilhões de reais é o passivo trabalhista da Caixa Econômica Federal. O que é isso? Uma estatal lesando o trabalhador? É isto? Então, nós temos que fazer esse questionamento, senador Cristóvão. Porque se aqui o setor privado foi atacado, foi considerado um escravagista, um malfeitor dos trabalhadores, como se estivéssemos no século XIX, XVIII, quando votamos a reforma trabalhista, agora a gente vê esta informação. 6 bilhões de reais de passivo trabalhista na Caixa Econômica Federal. Não é crível que a gente esteja vivendo neste país dessa forma e com esse tal descontrole. Então, eu trago esses dados aqui agora, exatamente para apenas uma reflexão, para que a gente tenha, pelo menos, coerência quando sobe à tribuna, para atacar, esquecendo que o maior problema foi gerado pela irresponsabilidade administrativa. Lá no Rio Grande do Sul, um polo naval erguido com bilhões e bilhões de reais da sociedade brasileira está transformado numa sucata. Sucata que sepultou também o sonho de milhares de gaúchos e de brasileiros que lá foram trabalhar. A duplicação da BR-116, Eldorado, Pelotas e Rio Grande, fundamental para o escoamento da produção e da exportação, parada, e obra parada é a pior coisa que existe para o país. A segunda ponte do Guaíba, obra parada, feita em 2014 apenas com um objetivo único, garantir a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu penso que nós temos que ter responsabilidade com o que foi feito e com os erros cometidos. Que ninguém venha aqui na tribuna para fazer o reconhecimento e o meia-culpa do que o Brasil está pagando hoje por todos esses equívocos gravíssimos pagos pela sociedade e pelos trabalhadores. Meu caro presidente João Alberto, se Vossa Excelência permitir,
eu já esgotei meu tempo, o senador Cristóvão está pedindo uma parte, mas depende de Vossa Excelência. Creio que 1 minuto é suficiente para chamar a atenção de uma sucata que não é visível, mas que é igualmente grave. É a sucata moral de não reconhecer a responsabilidade e de jogar a culpa nos outros, inclusive no governo que tem aí poucos meses, que não tem competência para fazer um desastre tão grande. Esse desastre vem, como a senhora disse, da irresponsabilidade de muitos anos e das falsas narrativas criando ilusões para enganar o povo. Pior é que conseguiram enganar com a Copa, com as Olimpíadas, com o pré-sal, com grandes empresários que iam ser os maiores do mundo, com o dinheiro do BNDES, e ilusões, ilusões, ilusões sucateadas. Esse sucateamento de ilusões e o sucateamento da verdade é que é tão grave quanto o sucateamento das obras hoje paradas depois de terem gasto bilhões e bilhões de reais. É só isso que eu queria dizer, senadora. Eu agradeço imensamente, senador Cristóvão, e peço ao presidente que esta parte seja a conclusão brilhante de um discurso médio que eu fiz nesta tarde, mas que o senador Cristóvão deu o brilho e o valor e a relevância que precisava de um assunto desse. Obrigada, presidente.